Gente, a gente vai falar rapidinho de eleições, porque chega agora também a proposta formal da campanha do ex-presidente Lula. Edu, teremos vinheta sim ou não? Você que manda. Não, mas e telão? Então bota ele aqui. Pronto. Para falar de eleições, gente, chegou a proposta formal do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, da campanha dele, para os debates. O que é esse documento que você vê aí na sua tela? Lula pede que todos os veículos se reúnam e façam só 3 debates. Dentro desse documento, a campanha vem, né? Os partidos que assinam essa carta, o PT e os aliados, reconhecem a relevância dos debates entre os candidatos em todos os níveis. Mas não é menos importante o contato direto dos candidatos com os eleitores. E aí segue. Para a eleição desse ano, pelo menos 10 debates estão sendo propostos por veículos de mídia, entidades de classe e também religiosas, sempre com previsão de transmissão ao vivo por emissoras de rádio, TV e portais de veículos de imprensa. Dentro do exíguo período, que são só 45 dias de campanha determinado pela lei, tal programação de debates, concentrados todos em São Paulo, é incompatível com a agenda política e realização de atos públicos de campanha que exigem deslocamento para 27 unidades da federação. Diante dessa realidade, sugerimos aos jornais e emissoras de rádio e TV, por meio de suas representações nacionais, que se organizem em pool para a realização de um número razoável de debates, como acontece em países de tradição democrática. Acreditamos que a organização de até 3 debates permitiria a contribuição das emissoras para o processo eleitoral, preservando a mobilidade dos candidatos. Contando com sua compreensão, vários partidos que apoiam Lula assinam esse ofício, que foi direcionado ao presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV, a ABERT, e ao presidente da Associação de Jornais, a ANJ. Vem para cá, Renata e Yuri, que já estão aqui, claro, posicionados. É de papel passado agora, o PT estabelece uma condição que nunca foi executada no Brasil. Seria muito difícil coordenar os interesses de todos esses veículos, ainda mais porque ele soma rádio, emissoras de TV e grandes portais, né? Muito difícil coordenar isso até agosto, que é o início da eleição, mas está dada a condição e está estabelecido o risco de os 2 principais candidatos que polarizam, Lula e Bolsonaro, não comparecerem a debates. Quem começa vai Você, comigo? querido, você. Então, fiquei com saudade, você foi trabalhar lá fora e tal, aí vem você. Não, vamos lá. Havia toda uma expectativa. De fato, quando o calendário da campanha eleitoral foi reduzido pela legislação, começando aí oficialmente só no meio de agosto, havia essa preocupação com o aperto do calendário para se organizar esse tipo de evento. E digo aqui até com um pouco de conhecimento de causa, porque na época que eu trabalhei no Estadão, tratei de negociar alguns desses debates e sei o quanto que é difícil fazer esse calendário com as campanhas eleitorais. E a grande questão é justamente a participação dos 2 protagonistas dessa disputa presidencial, tanto o ex-presidente Lula quanto o presidente Bolsonaro. E a gente tem visto algumas declarações públicas de ambos nesse sentido de condicionando a participação de um contra o outro para, de fato, poderem confirmar essa presença. Diante de um segundo turno antecipado, pelo que a gente tem visto ali nos índices das pesquisas, claro que tem ainda a participação de Ciro Gomes, Simone Tebet, a saber se André Janones vai manter ou não a sua candidatura, para falar desses 5 que estão pontuando com números ali pelo menos acima do 1%, acima da menção apenas, de como seria esse desenho dos debates e de como seria, de fato, travar um debate entre eles. E aí, por isso, tanto Lula quanto Bolsonaro falando. Agora, ter debates, ter entrevistas feitas por jornalistas com os candidatos, e não só candidato perguntando para candidato, isso é fundamental num país democrático e diante de candidaturas, falando aí para todas, que queiram de fato expor as suas ideias e prestar esclarecimentos aos eleitores sobre o que pretendem fazer caso sejam eleitos. Vem para cá, Renata, a grande preocupação né? E aí a peça do PT até reconhece isso, né? Fala, olha, a gente sabe que os partidos reconhecem a relevância dos debates para os candidatos nas eleições, mas não é menos importante o debate do que o contato direto entre os candidatos e os eleitores. Lula que está em Uberlândia hoje para fazer ato de campanha e já teve confusão por lá, Renata.
Bem, me parece que o primeiro ponto, 3 debates melhor do que nenhum debate. Sim, dito isso, a gente não tá falando aqui de uma recusa completa do líder das pesquisas em participar de algum debate. Ok. Agora, ele está colocando nesse momento, e a gente está aqui já se aproximando, né, dessa fase na qual a campanha de rua ela fica mais intensa, condições que dificultam a realização desses debates nesse formato de pool, né, de que os veículos se organizam. É impossível? Não. Dificulta o cenário e não é a tradição que a gente tem nas eleições brasileiras. Então, esse é um problema. Qual é o problema que se avizinha? Quando o PT diz, olha, debate é importante, mas o contato com o eleitor ele é mais importante, sim, a campanha de rua ela é fundamental, mas o debate ele tem, primeiro, o aspecto de que os candidatos estão ali confrontando ideias de uma forma muito explícita e direta, e há um ganho para o entendimento dos eleitores sobre as diferenças nas propostas, como eles reagem a questões que são colocadas, tudo isso nesse pacote. E o segundo, gente, é a questão de visibilidade. Você não deixa de ter um contato com o eleitor, pelo contrário, você tem um contato enorme com o eleitor no momento do debate. Esses são momentos em que quem está interessado na eleição não é só a gente que é doido de política, não. Tem muita gente que para mesmo para ver porque quer entender como o seu candidato vai sair ou está em dúvida e quer comparar ali os argumentos. Esse é um processo, né, da campanha que para o eleitor é muito fundamental.